Todos, queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe, né, nesse dia. Primeiramente, né, dar os parabéns, né, para as mamães, para nós mamães, que o Senhor nos guarde, nos proteja, né, nos dê saúde, que é tudo que nós precisamos no momento, é termos saúde, não é isso? Então, que nós, a todas as mamães, um grande abraço, que Deus abençoe a todas, né, que Deus nos traga refrigério nesses tempos tão difíceis, né? E quem não tem as mamães, né, nesse tempo difícil, que Deus possa consolar o seu coração, Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida em nome de Jesus, né? Então vamos lá, gente. Na escola bíblica de hoje a gente vai trabalhar o tema perdão, tá? Perdão, o pecado e o perdão, né? É um assunto bem complicado, é um assunto que requer, né? Vários dias, né, várias aulas para a gente poder esgotar, e mesmo assim a gente não vai esgotar tudo. Por quê? Primeiro eu quero partir da premissa que o perdão, ele está relacionado com o comportamento mental e emocional com o qual nós devemos aderir, principalmente a gente que está inserido nesse contexto cristão, tá bom? O perdão é fruto da ação humana e também, claro, influenciados pelo Espírito Santo. É uma vontade que vai partir do íntimo da pessoa e da consciência cristã e espiritual, aonde se vai levar, né, ao verdadeiro perdão. Tá? Eu preparei algumas coisinhas aqui para a gente poder estar trabalhando hoje, né? Como eu disse, né? Uma aula não é suficiente para a gente poder falar desse assunto, mas aí vocês colocam aí no comentário aí, se tiver alguma dúvida, a gente prepara uma outra aula para responder perguntas, tá, gente? Que também é bacana, viu? O caráter do perdão é o seguinte, é uma ação consciente, totalmente incentivada pelo Espírito Santo. Porque se a gente for pensar que tudo é espiritual, a gente perde o atributo de Deus, da humanidade que ele coloca em nós e da humanidade que também pertence a ele, porque foi ele que criou. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos seres viventes nesse planeta. E a gente vai ter conflito, a gente vai ter confusão, a gente vai ter uma série de situações em que a gente vai se encontrar com a falta do perdão. E muita gente tem dificuldade de liberar. Por que a gente fala essa palavra, então, assim? Liberar perdão. Porque quando eu libero o perdão, eu libero o outro para viver uma vida mais leve. Agora, você imagina, a gente tem várias situações, e a gente precisa respeitar contextos, é claro. Eu não posso generalizar, porque cada um vai ter uma forma de pensar o perdão diferente da minha. Por exemplo, alguém que precisa liberar perdão dentro da própria casa, cônjuges, irmãos, entre irmãos, entre parentes, né, primeiro, segundo, terceiro grau, não importa, vizinhos, pessoas que trabalham junto no mesmo ambiente. Então, a gente tem uma série de situações com as quais a gente precisa liberar e aprender também a separar essas situações, porque senão a gente se perde. Concorda comigo que a gente se perde? A gente se perde e aí a gente começa a misturar situações, e aí não é legal. Não é legal porque você não consegue liberar a pessoa espiritualmente para conseguir viver a vida dela. Porque a gente tem aquelas orações, né? Muitos de nós temos aquelas orações vingativas, né? Aquelas orações em que Deus vai chegar, ele vai tratar com fulano, eu vou orar para Deus tratar com você, Deus vai tratar, aquela coisa do tratado, cuidar da vingança e tal. Por isso que a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor, né? Se a vingança pertence ao Senhor, então a gente tem que entender que é um processo. Então, todo perdão é um processo. Ninguém perdoa ninguém de um dia por outro, de uma hora para outra, não, é um processo. Pode ser que demore um ano, pode ser que vai demorar uma semana, meses, não interessa, cada um tem o seu tempo. Então, respeite esse tempo, que é um conselho, respeite esse tempo. Mas procure não desejar mal, procure orar por essa pessoa, ainda que você, no seu íntimo, no seu coração, você deseje que realmente ela se dê mal,
tá? Ainda que no seu coração você deseje que ela sofra, ore, verbalize, uma hora isso vai se tornar uma realidade, porque a palavra, ela tem poder. Você crê? Porque eu creio que a palavra, ela tem poder. E ela tem um poder e ela exerce um poder sobre nós. E quando eu verbalizo, né, assim como a palavra, através da palavra, né, se criou tudo, se criou o mundo, né? O Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles, através da palavra, eles criaram, né, todo o universo. Então, que isso fique claro na mente de vocês, que isso realmente se torne uma realidade, né, durante o dia. O perdão, o Espírito Santo, sendo agente do perdão, produz em nós arrependimento. Sendo desculpas, pode ser consideradas, né, igual a um perdão? Não. Desculpa é uma desculpa. Desculpa eu dou para quando eu não quero trabalhar direito, desculpa eu dou quando eu não quero fazer algo. Desculpas eu dou, eu ofereço as minhas desculpas a alguém quando eu falei algo que não devia falar naquele momento, falando, você me desculpa, nossa, que coisa toda e tal. Então, você precisa entender que muitas vezes isso não vai funcionar. Para perdão, realmente, o que é perdão? É quando eu preciso liberar alguém que me fez algum tipo de... me causou prejuízo, me julgou, me maltratou, me trouxe prejuízos emocionais, né, que me causou um trauma, aí eu preciso perdoar. Aí eu preciso liberar perdão mesmo, porque quanto menos perdão eu libero, cada dia que eu deixo isso postergar na minha vida, eu fico presa espiritualmente sobre essa pessoa. E a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse olhar para dentro de nós. Isso serve para tudo. Embora, como eu disse no início, há contextos e contextos, então é preciso entender. Ah, Luciane, perdoar significa conviver? Eu preciso conviver com essa pessoa? Não, não precisa conviver com essa pessoa. A não ser que, relativo à convivência, você precisa trabalhar sua mente. Precisamos liberar a mente. Então, ó, vamos lá, vamos para texto bíblico, né? Até agora a gente não chegou ao texto bíblico. Vamos lá. Tem lá em Salmos, capítulo 4, verso 4, tá assim. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar a quem? Ao diabo. Então eu não posso dar lugar ao diabo. Irai-vos, mas não peca. Por quê? E a ira faz parte de qualquer sentimento que a gente tem. A gente sofre, a gente passa mal, a gente tem alegria, a gente tem euforia, a gente tem ansiedade, sentimentos e tal. A ira faz parte desse sentimento e é uma situação em que Deus reconhece que é uma realidade que a gente vai passar por ela. Certo ou não? Certo, né? Então, a gente precisa observar que a ira em si não é o pecado, tá? Desde que seja momentânea. Todos os seres humanos estão sujeitos a ela. Os cristãos, por mais espirituais que pareçam, são passíveis dessa reação natural. Frisem aí, natural. Fruto das nossas emoções. Então, quando eu falo sobre emoções, eu estou falando de sentimento, estou falando de coisas que são inerentes, fazem parte da história do ser humano, da vida, na nossa vida no geral. Então, a gente precisa entender essas partes, tá? O que se torna o pecado relativo ao perdão? Quando eu entendo que eu preciso liberar esse perdão e eu postergo, eu simplesmente falo, não vou com a cara, né? Muita gente usa a expressão, meu santo não bateu, eu não consigo conviver, eu não consigo estar no mesmo espaço com essa pessoa. Ok, às vezes o problema vai ser eu, às vezes o problema vai ser você, às vezes a pessoa não está nem sabendo que ela te prejudicou tanto, porque às vezes as pessoas, eu estava falando isso aqui agora, aqui em casa, às vezes as pessoas nos magoam sem saber que está magoando, por achar que é normal falar do jeito que fala, por achar que é normal agir do jeito que age, e muitas vezes a forma com que ela acha que é normal ofende, traz prejuízos emocionalmente para outra pessoa, a pessoa não gosta, porque é aquela honestidade que vem imbuída de sarcasmo. Então, são pessoas assim que muitas vezes a gente realmente não tem que conviver. Mas, se é uma pessoa da sua família,
que você precisa, de vez em quando, estar ali, você precisa trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração, entender que isso vai fazer parte de algum dia da sua vida, da sua rotina, encontrar-se com essa pessoa, e o seu encontro com ela não pode ser desagradável. Uma vez que a gente entende que, né, somos cristãos e a gente deve, sim, se portar como tal, né? A gente não é perfeito, eu entendo que nós não somos Deus para poder, né, ser perfeito em tudo, mas a gente precisa entender que isso é uma realidade. Ó, fulano, tudo bem, gente, ele é assim. E tem pessoas que eu, por exemplo, do meu convívio, tanto no trabalho quanto familiar, a gente entende que tem pessoas que a gente precisa, por isso que a palavra de Deus fala lá, em Romanos, suportai-vos uns aos outros em amor. Você tem que suportar. É uma questão que é preciso suportar. Senão, se você não suportar, como é que vai fazer? Né? E aí, Pedro pergunta para Jesus também, está lá em... Deixa eu ver se eu anotei aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu anotei aqui. Cadê? Uma parte que eu esqueci de anotar aqui, gente. Mas depois eu vou ver se eu consigo achar aqui. Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E ele fala 70 vezes 7, ou seja, é um número ilimitado, meu filho. O perdão é todo dia. Mas tem gente que tem hora que a gente precisa se policiar, precisa se entender, precisa, né, visualizar tudo isso, porque senão a gente vai ficar pedindo perdão dos outros até quantas vezes? É chato isso. Então a gente tem que se policiar, a gente tem que se olhar, ver, nossa, não, gente, pelo amor de Deus, tá demais, né? Tá demais. É evidente que o princípio do perdão funciona independente do arrependimento. Haja vista ser uma ação unilateral, ou seja, tem de partir da pessoa ofendida, ainda que o ofensor não tenha tomado qualquer atitude no sentido de receber o perdão. Ainda que ele não queira receber o perdão. Se você ofendeu ou você foi ofendido, né, você precisa dar a oportunidade para o outro se explicar. A gente muitas vezes tem mania de ficar com raiva do outro, sem dar oportunidade para o outro, dar a oportunidade dele falar o que ele fez, né? Teve uma vez que isso aconteceu comigo. Eu estava em outra igreja, né? E eu via que a minha presença incomodava a outra irmãzinha. E eu cheguei perto dela e falei assim, minha irmã, a gente pode conversar? E aí chamei ela no canto e falei assim, eu gostaria que você me desse a oportunidade de saber o que eu fiz com você. Porque eu sei que a minha presença te incomoda, você não fica confortável perto de mim. E ali nós conversamos, ali nós nos entendemos e oramos juntas, né? Claro que eu pedi perdão, né? Mesmo não sabendo o que eu fiz, e muitas vezes mesmo nem entendendo por que a pessoa se ofendeu direito, a gente orou junto e ali nós nos consertamos uns com os outros. Essa é a atitude que a gente deve ter, né? Essa é a atitude, esse é o momento que a gente precisa dar para o outro a oportunidade dele falar. Se muitas vezes você se sentiu ofendido com alguém, sem que essa pessoa não tenha ciência que ela foi ofendida, como é que você quer que o conserto aconteça na sua vida? E isso, assim, não precisa ser cristão, crente, né? Para poder a gente entender isso, não. Isso aí tem que ser uma prática constante, porque a gente vai encontrar no nosso meio, no nosso dia a dia, pessoas que vão nos alfinetar, pessoas que vão nos chatear, né? E a conversa e a fala é a maneira da gente se expressar, principalmente como cristãos, né? Eu quero lhe dar a oportunidade, querido, para você falar para mim o que eu fiz com você. Eu quero que você, outra hora, falar, eu quero te dar, eu quero que você me dê a oportunidade de falar, né? Me dê a oportunidade de saber o que eu fiz com você. Que isso é uma nobreza, que muitas vezes a gente espera que o outro tenha bola de cristal para entender que muitas vezes aquela atitude que ele achou que era certa para você te ofendeu. A atitude que ele achava na cabeça dele que estava fazendo um bem para você, muitas vezes te ofendeu,
te deixou triste, te magoou, te abriu um buraco no coração. Sua emoção foi afetada por isso. E por isso você não consegue nem encontrar com essa pessoa. Muitas vezes a pessoa fica sem entender do outro lado. Meu Deus, o que que eu fiz com fulano, fulano? Quem nunca se fez essa pergunta aí? Nossa, gente, tem hora que eu não sei o que que eu fiz com fulano. Fulano, eu sei que não gosta de mim. Eu queria saber. Mas nunca chegou perto da pessoa e falou assim, ô meu querido, deixa eu te falar uma coisa com você. Eu sei que eu fiz alguma coisa com você, mas eu não tenho ciência do que é, porque muitas vezes assim, a gente fala, age, e muitas vezes eu sinto que a minha presença ali incomoda. E a gente tem que ter essa humildade de chegar e falar, querido, me dê a oportunidade de saber o que eu fiz com você. E isso realmente é ser cristão. Isso é aquela palavra que Deus diz, olha, se alguém lhe pediu uma túnica, se alguém lhe bater na face, dê a segunda. Não é físico, isso é espiritual. Não é porque o outro vai te dar um soco, você vai, não, dá na outra cara. Não é isso. É espiritual, isso é conexão espiritual. Dizer, olha, eu sei que você me feriu, né? Eu sei que você me feriu. E eu quero te dar a oportunidade, tá? De se explicar comigo. Eu quero dizer para você o que está no meu coração agora, nesse momento, em relação a você. E aí você desarma a pessoa, você realmente tira o chão dela e ela vai ser ela naquele momento. E aí sim, se ela precisar de uma túnica, você tira a sua e dá a ela. Essa é a palavra, essa é a interpretação, que na minha concepção é a correta, né? Se alguém tiver aí uma concepção diferente, me falem aí nos comentários aí, chame, ou, né, contacte o pastor aí para poder falar. Isso porque exprime uma qualidade segundo o caráter do próprio Deus. É o caráter do próprio Deus. Jesus, quando estava na cruz, as primeiras palavras dele não foi, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, não. Ele desejou tudo ali na cruz. Senhor, que eles tenham dor de barriga, que eles tenham, fiquem todo, como eu estou aqui agora, sofram também. Porque a natureza humana, ela é daquele sistema olho por olho, dente por dente, né? Da vingança, da oração macumbeira, né? De falar, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso e tal com a pessoa. E Jesus não. Depois ele fala, né? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Né? Vamos lá. O perdão como obediência. O perdão como obediência. Outro nível, o perdão como obediência. Eu, porém, vos digo, está lá em Marcos, capítulo 39 e 30. Marcos, capítulo 5, 39 a 41. Diz assim, eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E a qualquer que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Isso é espiritual, querido. Isso aqui é um sentido figurado. É um sentido em que Deus achou para poder fazer com que a gente entenda que muitas vezes a gente vai ter que permitir com que o outro se aproxime e nos faça entender a dor dele. Existe uma dor. Quem fere está mais ferido do que quem ele está pensando em ferir. Entende isso? Quem vem, imagina você aí, uma pessoa com uma brasa viva na mão, assim, ó, queimando, saindo fumaça viva, vermelha na mão. É a pessoa que muitas vezes ofende o outro e entrega para alguém essa brasa. Uma pessoa frágil talvez vai receber essa brasa. Uma pessoa talvez emocionalmente dependente vai receber essa brasa. Mas uma pessoa espiritualmente fortalecida, ela vai dizer, querido, a quem você quer ferir? A mim? Querido, o que você precisa? Você precisa de uma capa? Você precisa de um abraço? Você precisa de uma fala? Porque as suas palavras, elas têm sido duras, têm me ofendido, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Eu aconselho muito os meus alunos aqui, que quando eu podia, né, antes da pandemia, aconselhá-los em alguma coisa, quando eles vinham reclamar de bullying, e eu falo que quem faz o bullying, realmente são pessoas que estão sofrendo. Ou já estão sofrendo bullying também, e acham que isso é supernatural. Ou porque ela está emocionalmente ferida. E aí, a pergunta para quem está sendo
né, sendo vítima de bullying, eu sempre aconselho meus alunos a dizerem: o que eu posso fazer por você? Você precisa de um abraço? O que você está precisando? Porque às vezes o outro está achando que está se aliviando, queimando o outro. Eu preciso tornar o outro igual a mim para me sentir pertencido. Tem pessoas que são assim e gostam de fazer isso, mas quando elas recebem esse tipo de pergunta, muitas vezes, quase aí 80% dos resultados são positivos. Porque as pessoas que estão ferindo os outros, gente, estão machucadas também. E isso é misericórdia, né? A gente ter a misericórdia ela vem de Deus, mas a gente aprende com o comportamento de Cristo. A gente aprende com o dia a dia que, tendo misericórdia, enxerga a miséria no outro, né? Que isso fique em nosso coração. Vou vir aqui. Porque em muitos casos, quando estamos sendo apedrejados, julgados, no sentido figurado, é claro, né? Ou até mesmo prejudicados financeiramente, né? Somos tomados pela ira e pecamos? Somos tomados pela ira. Mas se a gente excede a ira, no sentimento da ira, a gente peca. Por isso que a palavra de Deus vai falar que não ireis, mas não pequeis. Porque quando a gente é tomado pela ira, pelo sentimento da ira, é normal. Tá? É um sentimento. E sentimento a gente precisa viver ele, né? Agora, quando excede ao sentimento, ou seja, quando eu parto para a vingança, quando eu parto para a ignorância, quando eu parto para a briga, quando eu parto para outras esferas agressivas, principalmente, eu já pequei. Eu já pequei. Porque a humanidade é desprovida de misericórdia, ou seja, até esta parte é totalmente de Deus e nós aprendemos, nós adquirimos por vontade própria olhar com misericórdia para o outro. É difícil, não é fácil não. Falar é fácil, mas é difícil. Por isso que eu falo que esse assunto, ele é um pouco extenso, complexo, e que a gente provavelmente não vai conseguir esgotar isso em uma aula. Mas eu acho que já vai ajudar você que precisa de perdão, né? Ou você conhece alguém que precisa liberar o perdão e não está sabendo como. Passa esse vídeo para ele, né? Independentemente do meio que vivemos, somos seres materialistas, egoístas e tomados por sentimento de autodefesa. Está lá em Salmos 4:4 e Efésios 4:26 e 27. Então, vamos ler aqui juntos. Vamos lá. Tá aqui, que eu já até falei sobre isso, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo, né? Porque se eu começo a ruminar as coisas que o outro... É um defeito. Vou dizer assim que é um defeito humano, a gente ficar ruminando o que o outro fez com a gente. Tem pessoas que nem dormem, pensando que poderia ter dito, eu poderia ter feito, eu não fiz, eu poderia ter batido, eu poderia ter feito isso, denunciado aquilo outro, e a gente rumina, porque a gente não resolveu o que tinha que resolver. E isso acontece muito com casais, né? Vamos dizer assim, vou direcionar para essa área. Por quê? Porque muitas vezes a gente não resolve o problema no dia e a gente deixa achando que a outra pessoa vai esquecer. E não esquece, querido. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando eu estou vivendo, me encontro numa situação com a mesma pessoa que me feriu e o que ela me fez não dói mais. É quando eu lembro da situação que ocorreu, que me machucou um dia, não machuca mais. Aí é perdoar. Porque ninguém esquece o tapa que recebeu. Você esquece? Você consegue esquecer o que o outro fez com você? Quem lança no mar do esquecimento é Deus, mas ele é Deus. Agora nós, mortais, pecadores, egoístas, materialistas, não vamos conseguir essa proeza com tão facilidade. Eu não desacredito que tem alguém que vai esquecer. Não sei. A mente humana, ela é inesgotável, ela é um instrumento poderosíssimo. Eu não posso dizer que não vá, que ninguém vai conseguir essa proeza. Eu não consigo. Eu digo que, com todas as letras aqui, que eu não consigo. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui. O perdão, ele é ilimitado. Jesus respondeu a Pedro, quantas vezes, né, como eu estava dizendo para vocês, quantas vezes se deve perdoar? Ele disse, ilimitado, meu filho.
Porque todo dia você vai achar alguém para te atazanar, alguém para tirar você do sério, e você vai ter que saber filtrar. A nossa grande dificuldade é essa. Tá? E o conselho, se eu pudesse te dar um conselho, é esse: resolva a sua vida, resolva os seus problemas internos, resolva o seu emocional, procure ajuda. Ah, não estou aguentando sozinha, estou abafada, Procure ajuda, querido. Deus deixou os profissionais aí para quê? Para nos ajudar, nos auxiliar também. Sabe? Deus nos capacita, Deus nos dá inteligência, e a inteligência espiritual parte também da questão de não só essa questão só da leitura bíblica, da oração, do jejum, não, a gente tem que partir para a ação, porque, ora, a fé sem obra é morta. Eu preciso agir quanto a isso, eu preciso me concentrar, né, nessa autocura o tempo todo. Quantas pessoas estão vivendo assim, ansiosas nesse tempo? Pessoas feridas, pessoas que não estão conseguindo resolver as suas próprias questões, e é um combate diário. É um combate diário, às vezes o combate diário é na própria mente. Às vezes o combate diário é com você mesmo. Às vezes o combate diário vai ser com você e as suas próprias dores, suas próprias crises existenciais, né? Filhos que cresceram, se tornaram adultos, mas que não perdoaram tudo dos pais e hoje vivem ansiosos, vivem com crises de ansiedade, né? Crises de pânico. Por quê? E aí muitas vezes você fala assim: ah, mas eu vou na igreja, não passo. Mas a questão não é para a igreja. A questão é com você. A igreja ela vai te auxiliar nesse caminho, nessa jornada, nesse crescimento espiritual, te fortalecer para você continuar a caminhada, mas a caminhada é sua, e você vai precisar fazer essa jornada sozinho. Né? É o famoso deserto que a gente passa por ele, e esse deserto, ele é assim, ele é muitas vezes, ele vai ser particular, às vezes ele vai ser coletivo. A gente está vivendo um deserto coletivo, né? Por causa da pandemia, todo mundo passando por dificuldades, sejam elas financeiras ou emocionais. Todo mundo está ruim, vamos dizer assim, emocionalmente. Não tem ninguém que eu veja e olhe, tá normal. Tá 100%. Tá todo mundo passando por alguma coisa. E aí esse é o momento da gente fazer aquele combate mental. Professar palavras positivas, professar palavras de bênção. Você tá bem? Tô bem, tô continuando, tô indo. Né? Como aquela mulher que estava com o filho, né? Que Paulo não, gente, misericórdia. Que Eliseu, se não me engano, Eliseu ou Elias, vocês me ajudem aí depois, né? Que a viúva não, gente, oh Jesus, tem misericórdia, minha mente, tá vendo? Minha mente tá ruim. Né? A mãe, oh Jesus, eu esqueci o nome da mulher, né? A mulher que recebeu os profetas em casa, ela fez um quarto para eles, eu esqueci, me deu um branco aqui, por favor, me ajudem depois nos comentários. E ali, Eliseu perguntou o que poderia fazer por ela, né? E ela falou: não precisa fazer nada, tô tranquila e tudo. E aí ele falou assim: não, você vai ter um filho, aí daqui a um ano você vai estar preso com o filho. E ela apareceu com o filho, esse filho com certeza deu aneurisma e veio a falecer. E ela foi atrás do profeta, né? E no meio do caminho perguntou, ele foi encontrar com ela no caminho, e ela, tu vais bem? Ela vai, tudo bem. Ela proferiu a palavra positiva, proferiu a palavra que ela queria estar bem, então ela proferiu bem, porque naturalmente ela não estava bem, né? Ela não contou para ninguém. Ela falou: vou atrás de quem vai solucionar o meu problema, né? Muitas vezes a gente se deixa se perder por isso. Vá atrás, vai na fonte, né? Se a fonte é Jesus, vai nela. Se a fonte é um irmão que muitas vezes falou algo que te magoou, fez algo que não te agradou, um parente, um amigo, um colega de trabalho, vá na fonte e resolve o problema. Não rumine isso entre as pessoas, não dissemine o mal com a língua, porque a língua é um instrumento poderoso, que pode incendiar uma floresta inteira, é o chicote do corpo. A gente tem que ter o cuidado com o disseminar, né, de falar, de professar, como eu digo, a palavra tem um poder muito grande. Com cuidado com o que a gente está disseminando por aí, porque isso vai trazer, com certeza,
consequências terríveis. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente está falando, no que a gente está profetizando no nosso dia a dia. Então, as palavras, ela tem uma força. E quando a gente fala, por mais que esteja tudo ruim, por mais que esteja tudo... Não é, às vezes você fala assim, mas isso não é falsidade, isso não é loucura? Eu não sei como você vai chamar isso. Eu só sei que a gente deve professar palavras de bênção. Porque tudo que a gente professa, né, ela volta, é como um eco. Assim como se você só chama coisa ruim, só fala coisa ruim de si mesmo, da família, dos filhos, e xinga e berra, vai voltar para você. De forma negativa, com certeza. Assim como positivo, vai voltar para você também. Então, eu profetizo para nós aqui agora, né, um restante de ano abençoado em nome de Jesus, que a gente possa passar por esse deserto ileso, né? Muita gente vai sofrer, muita gente vai embora, mas a gente sabe que sobre todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores, e a gente tem que crer na vitória sempre, ainda que tudo esteja ruindo ao nosso redor, né? A gente tem que crer naquela palavra, né? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então a gente tem que professar a palavra de Deus, é o tempo todo. É o tempo todo. Então, o perdão agora, a gente viu, o perdão não tem limite, o perdão como obediência cristã, né? O perdão como pecado, né? Quando a gente passa o limite, a gente passa a mão, a gente erra a mão na ira, né? Ela se torna realmente um pecado, e aí nós nos prejudicamos com tudo isso, a gente tem que ter o cuidado. E agora, eu só quero deixar claro aqui, ó, em Efésios 4:13, devemos, todavia, lutar com todas as forças, a fim de controlarmos nossos impulsos emocionais e desenvolvermos a nossa espiritualidade para chegarmos, né, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, em Efésios 4:13, né? Ou seja, chegarmos a controlar os nossos impulsos emocionais quando a gente está na unidade da fé, quando a gente está numa simbiose perfeita com Deus. Às vezes, por causa disso tudo que a gente está vivendo, a gente fica meio desconectado, mas volte-se para o Senhor, volte-se para Deus, volte seu pensamento para Ele. Deus, eu não estou conseguindo orar como eu fazia antes, mas continue fazendo no seu ritmo, não pare, né? Não pare, né? A ordem, né, espiritual para nós nesses dias, né? Que se eu pudesse falar assim, uma ordem espiritual para hoje, não vamos parar, não pare, não estacione. Não atrofie a sua fé, não atrofie a sua vida emocional, né? Continue fazendo, desenvolva, que seja um pouquinho de cada dia, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada instante, um pouquinho, mas não pare. Não pare. Se você deixar uma torneira aberta, pingando, da noite para o dia, na manhã, se você olhar a bacia, vai estar cheia. Então, ó, não vamos parar, não vamos estacionar, vamos crer, vamos estar cientes de que Deus está no controle sempre. Agora, uma coisa aqui, o perdão como crédito. Anota isso aí. A pessoa que não consegue perdoar fica com débito com seu ofensor, consigo mesmo e, acima de tudo, com Deus. Ixi! O seu desenvolvimento espiritual estaciona porque a sua consciência fica cobrando ou vingando seu perdão, dependendo naturalmente do caráter que ela possui. Quando o perdão não acontece por parte da pessoa ofendida, ela é sempre mais prejudicada, porque aquela que a ofendeu, embora fiquem ambas presas por um elo maligno, né? Por outro lado, o perdão exerce também o melhor efeito sobre aquele que perdoa e sobre aquele que é perdoado, com certeza, né? O cristão é o templo do Espírito Santo e a habitação de Deus, e, portanto, jamais deve se deixar contaminar por um ressentimento de mágoa, né? Em Romanos, capítulo 12, verso 17, até o 21, vai dizer o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai a lugar, deixa eu ler de novo aqui,
quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, a ira, você dá só lugar à ira, ao sentimento da ira, não tem problema você irar, tá? Mas o restante da vingança, a retribuição, pertence ao Senhor, pertence a Deus. Por mais que a gente queira tomar a frente, fazer justiça e coisa, vamos entender que a vingança pertence ao Senhor. Esse é um comportamento que não nos pertence, né? Não vamos deixar que esse sentimento nos domine, sabe? Nos tire a paz, nos tire a consciência, mas pelo contrário, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Quando vier o sentimento, quando vier aquela coisa de passar do limite, você fala, Senhor, cobre-me com teu sangue. Eu quero, Pai, perdoar, eu quero liberar, porque bem maior que a gente vai sentir um alívio no travesseiro, gente, é quando você fala assim, eu liberei perdão, graças a Deus. Eu não tenho mais nada com essa pessoa, glória. Eu posso andar por onde eu for, e se eu encontrar, eu não vou precisar trocar de calçada. Eu vou poder cumprimentar na santa paz de Deus. Isso é uma delícia, gente. Isso é vida. Isso é paz. É aquela paz que excede qualquer entendimento. Sabe? Está lá em Filipenses capítulo 7, verso 4. Aquela paz que excede todo entendimento. Sabe? Que tá aquela transformação. É uma delícia. Você poder ir e vir. Porque você não precisa preocupar em encontrar, esse plano vai estar lá, pelo amor de Deus, não vou. Fulano vai estar lá, pelo amor de Deus, gente, eu não dou conta. Para a glória de Deus. Se tem pessoas difíceis, tem pessoas difíceis, tem pessoas, todo jeito da família. Aquela pessoa que não suporta ela, aquela pessoa que fala demais, que ri alto, que canta alto, que é espatafosa, que fala as coisas, que ofende os outros por ser muito sincera. Quando você entende assim, eu vou para lá, fulano vai estar lá, e vai estar tudo certo, porque ela é daquele jeito, ninguém vai mudar ela. Eu vou querer mudar os outros? Eu vou querer chegar lá e querer... Não vai acontecer, não vai rolar. Mas se nós entregarmos o nosso pensamento ao Senhor, dizer, Senhor, me ensina a aceitar a pessoa do jeito que ela é. Me ensina a aceitar, Senhor. Vai acontecer, vai dar certo. Né? E meu dia vai ser bom, sabe? Vai ser maravilhoso. Deus, em nome de Jesus, eu creio. Vai ser uma bênção a comunhão hoje. Então, assim, a gente tem que profetizar. A gente tem que declarar a bênção de Deus. Quanto mais alguém perdoa, mais crédito tem para com o ofensor. E, sobretudo, com o próprio Deus. Se, porém, não perdoa, passa a dever a quem? Quando a gente não consegue perdoar o outro, você está devendo a quem? Tem um louvor que diz, né? Somos devedores uns dos outros, no amor que vem de Deus. Tu em Cristo todo mundo em comum, meu querido irmão. Se na caminhada algo se levantar. Então, assim, a gente tem que orar. A gente tem que orar. Porque a comunhão pertence ao Senhor e o inimigo, ele vai lutar contra isso. E é tão gostoso quando a gente é usado pelo Senhor para liberar o perdão. Aí você fala assim, meu irmão, você me perdoa em nome de Jesus. Aí ele vira para você e fala assim, quem perdoa é Deus. Assim, então, tá tudo certo, então, porque eu me sinto perdoada por ele. Eu me sinto perdoado por ele. Porque eu sei que o meu Deus conhece o meu coração. Então, quando você tem um coração doador, um coração misericordioso, a gente precisa dotar a nossa alma disso, desse conhecimento, dessa paz, desse entendimento. Gente, a vida fica muito mais leve. Vocês não sabem o quanto fica mais leve a nossa vida. Então, entendendo isso, a gente consegue viver uma vida muito mais leve. Já basta o que o mundo, né, já está trazendo para nós aí de graça. Acredito que de graça não, né? Tudo é consequência do nosso pecado. Mas estamos todo mundo vivendo, rico, pobre, amarelo, branco. Todo mundo vivendo na mesma situação. Então, assim, quando a gente tem Jesus, a gente consegue passar com mais segurança, a gente consegue passar com mais verdade, com mais leveza, quando a gente entende o que Jesus era, o que Jesus representa para nós. O que Jesus faria no meu lugar? É a pergunta mais poderosa que existe na face da terra. A gente sabe responder. Talvez a gente não vá saber se comportar como tal, mas responder como Jesus faria, a gente sabe, né? Glória a Deus.
Quando a pessoa ofendida, né, consegue perdoar, como eu disse, né? É algo, uma barreira que a gente consegue transpor. Esta é uma das razões de muitos que professam a fé cristã não alcançar a plenitude da vida prometida pelo Senhor, nesse sentido da leveza, da paz, da alegria, da salvação. São coisas que dinheiro não pode comprar, né? Que essa alegria da salvação, essa beleza do viver, a paz de Deus, gente, é muito bom, é muito bom. Mas o que fazer quando há mágoa e a outra pessoa não sabe? É aquilo que eu disse para mais cedo, né? A gente precisa dar oportunidade, dar a oportunidade para o outro falar o que está acontecendo. Porque às vezes você falou algo, você lançou algo, você se comportou de uma maneira que ofendeu o outro. Aí você fala, mas essa pessoa fica com raiva disso, que bobiça. Oh, Jesus, que fiura. Mas machucou, feriu, de alguma forma, às vezes a pessoa está emocionalmente frustrada, já fraca, e aí machucou a gente. E aí, como é que a gente faz com isso? A gente tem que ir lá tratar. Sabe? Não tem como, tem que tratar. Se o seu corpo muitas vezes sofre com alguma dor, né? Se o seu joelho sofre, o tornozelo, o dedinho do pé que dói, você precisa tratar ele, porque senão ele vai te incomodar pro resto da vida. E como corpo de Cristo, se tem alguém doída por causa de algo que eu fiz, mas eu insisto na minha arrogância, na minha prepotência, achar que eu não devo chegar lá porque é uma bobiça, é fiura da pessoa, é não sei o quê, uma hora isso vai cobrar um preço. Uma hora isso vai chegar para mim me cobrando. E cobra, gente. E cobra, vocês sabem disso que cobra. Então a gente precisa tratar. Vamos tratar isso. Bem, quando a pessoa tem mágoa ou ressentimento de alguém que nada sabe sobre isso, deve perdoar secretamente. Ou então confessar o ressentimento, dependendo de cada um. Eu voto para fala, para conversa. Chama no secreto, conversa. Ô, meu querido, ô, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô me sentindo assim, assim, assim. Aquele dia, tal. A pessoa, nossa, mas aquele dia, sério? Nossa, eu não sabia que eu tinha feito isso com você, me perdoa. Então, a pessoa, ela mesma vai cair em si, ela vai, a própria conversa, ela já vai dar esse índice, né? Já vai dar essa prerrogativa para a pessoa chegar e já logo, automaticamente, ela me perdoa. Eu não sabia que eu tinha falado assim, nesse tom, né? Isso acontece muito, por exemplo, no WhatsApp, né? O tom de voz, né? Escrita, eu costumo dizer isso, gente, muitas vezes, assim, ou liga ou manda áudio, porque palavra não tem tom de voz, e da forma com que a pessoa está emocionalmente, ela vai ler aquela mensagem, e ela vai ler com o tom, do tom que ela tá, né? Como vai? Como vai? Não sei. Às vezes a pessoa fala, não sei. Não sei, né? Isso vai no tom, ela vai ler no tom emocional que ela tá naquele dia. E muitas vezes, falou, não, fulano, você tá com raiva de mim, credo, olha porque você respondeu friamente, né? E né, não tava não, respondi lá normal, pra mim eu tô normal. Mas se você ficou chateado, me perdoe em nome de Jesus. Então, assim, tem coisas que vão acontecer dessas coisas pequenas, tá? Coisas pequenas que vão somando diariamente, que às vezes, assim, explode em questões, assim, do nada a pessoa vira a cara pra você e você não sabe por quê, porque muitas vezes a gente não, com certas pessoas a gente tem que tomar aquele cuidado. Tem gente, assim, que não rasga por nada, né? Aí seja você mesmo. Agora tem gente que é casquinha. Não é tudo que você pode falar com a pessoa, não é tudo que você pode fazer com a pessoa, não é para tudo que você pode chamar essa pessoa, então a gente tem que ter filtros, por isso que eu disse no início do estudo, um contextos que a gente precisa trabalhar, são contextos, ok? E a gente está terminando aqui, tá? Para a gente poder estar liberando aqui. Quando a pessoa tem mágoa ou ressentimento de alguém que nada sabe sobre isso, deve perdoar secretamente, ou então confessar o ressentimento, dependendo de cada um. Se sentir no coração o desejo de confessar, confesse. Se não sentir, perdoe secretamente. Uma coisa, porém, é necessária, não guardar de forma alguma qualquer tipo de ressentimento. Então, o perigo, por exemplo, você não falar, não chamar a pessoa para conversar, é isso aí. Aí eu vou perdoar no secreto, não vou chegar perto dela e falar nada, não. Beleza. Mas toda vez que você vê a pessoa, você vai ficar ruminando aquilo. Aquilo ainda dói, aquilo ainda machuca. Porque você não deixou a pessoa de falar nada. Que às vezes ela vai te dar um outro norte.
E aí você fala assim, ai, glória a Deus, limpou meu coração, nossa, que alívio. Então, eu voto, realmente, para essa questão aqui de confessar, de ir junto. Ô, irmã, em nome de Jesus, querida, eu não sei o que eu fiz, mas se eu fiz, em nome de Jesus, me perdoa. Não gosto. Eu sou uma pessoa que voto para não guardar nada. E não guardar nada é também ouvir o outro. Prestar atenção no que o outro está dizendo para mim. Prestar atenção naquilo que o outro está dizendo. Isso é muito interessante, gente. Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos prestar atenção no nosso comportamento. Vamos tratar enquanto é tempo. Não deixa o sol se pôr sobre a ira. Vamos praticar a misericórdia. Vamos buscar de Deus santidade mesmo. Nos cobrir com o sangue dele, que é perfeito. E estar sempre, assim, sabe, munidos da palavra de Deus. E professar palavras positivas, palavras que vão realmente surtir um efeito positivo sobre nós. Amém? Então, para terminarmos, eu gostaria de orar com você. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, ou curva a sua cabeça, ou esteja em espírito de oração. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã produtiva de conhecimento, de paz, de segurança. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa confortar os corações daquele que precisa de conforto, que o Senhor possa alegrar o coração daquele que precisa de alegria, que o Senhor possa dar paz ao coração que precisa de paz. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, Pai, nos ajude nesse caminho do perdão. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a liberar perdão. Que o Senhor possa, Deus, nos conscientizar da misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, Paizinho querido, esteja conosco durante esse dia. Nos abençoe com graça e poder. Esteja, ó Pai, alimentando a nossa alma. Ó Deus, alimentando, ó Deus, o nosso espírito. Ó Deus, não nos deixe, ó Deus, nesse mundo aqui, sem a tua palavra, sem o teu Espírito Santo. Continue falando conosco durante esse dia. Em nome de Jesus. Repreendendo todo o mal, Pai, purificando seus filhos com teu sangue, em nome de Jesus. Eu acredito, Pai, que o Senhor é o doador da paz, o Senhor é o doador da alegria da salvação. Por isso, Deus, floresce o nosso dia com a tua presença. Ó Deus, que o cheiro e o perfume suave do Santo Espírito Santo possa, Deus, nos transformar esse dia e essa semana, em nome de Jesus. É o que eu desejo para você, para sua casa. Eu te abençoe em nome de Jesus. Que esses dias possam ser dias de vitória, dias de alegria, de boas notícias para você, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus abençoe. Receba aí meu abraço, né? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser e permitir. Beijos.